Boa tarde, Cíntia. Oi, Malu, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Pensar hoje uma quarta-feira, né? Mais um encontro do A Voz do Coração e uma oportunidade ímpar, né? Da convivência das crianças com os idosos. E que vai além deles, né? É verdade. É um envolvimento, né? Desde o primeiro encontro, eu acho. Quando vocês entraram tocando um violão, as crianças todas cantando, então só isso já emociona a gente, né? Então eu acho que nós conseguimos com esse projeto encontrar novas formas da gente se comunicar, né? Entre a criança e o idoso. Hoje em dia, como nós já vemos conversado, essa questão até do respeito, né? Aos mais velhos, né? Desse olhar diferenciado, né? De se colocar no lugar do outro. Então eu acho que tudo isso é trabalhado, além das outras questões, por exemplo, nas atividades que nós fazemos, até uma coordenação motora, a memória. Então olha só, eu acho que a gente consegue num único projeto trabalhar e estimular diversas, né, habilidades mesmo. E o que eu acho bacana é que a criança, assim, o que é o material de trabalho da criança? É o brincar, né? É o lúdico. E nessa fase que as crianças estão, elas têm a oportunidade, né, de vindo aqui, de cantar, de, como você falou, às vezes desenhar, pintar, não importa o que elas vão estar fazendo, mas de ser uma coisa que é da infância e que vai de encontro com a infância dessas pessoas que hoje, né, já estão numa outra fase de vida, né, que hoje são pessoas idosas, mas que também tiveram a sua infância, né? E o quanto que fica estimulante para eles esse tipo de atividade, né? Porque eles têm a oportunidade de revivenciar aquela situação que já foi de lá, põe passado aí, né? Porque eu tenho os idosos de 87, 97 anos, né? E isso não impede dele lembrar, dele querer fazer do jeitinho, dentro da limitação, né, e da possibilidade. Mas eles participam e eles esperam ansiosos pelo encontro. Tanto que quando tem, é uma semana antes só que eu posso falar, né? Porque eles ficam super ansiosos, perguntando. Se ele vê alguém chegando e as crianças ainda não, eles perguntam, mas cadê as crianças de Bauru? Eles falam ainda, né? Então, pra gente é sensacional. A gente não tem nem como definir com palavras, né, a grandiosidade. E da parte das crianças também acontece isso. Eles ficam na expectativa de vir, eles algumas vezes também pensam em coisas que eles gostariam de fazer juntos com os idosos. E então, assim, eles têm uma vontade mesmo muito grande, né, de vir, de estar com eles, porque eu sinto assim que vai criando também um laço de afetividade, de amor, de respeito, né, às vezes até mesmo de proximidade, às vezes de mais de uma criança com determinado idoso, e às vezes até assim ampliando até para alguns funcionários também que, né, de alguma forma também fazem parte do lugar e que talvez eles não estão tão ali, né, como centro do projeto, mas que eles também estão todos envolvidos. Não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive até, né, que nós participamos, né, com vocês nas festas de final de ano, de formatura, né, e os funcionários também. Né, elas vão, se a gente vai apresentar um coral, elas colocam as roupinhas, os boleros também para poder fazer parte dessa grande família que se formou, né? E eu tenho alguns idosos, né? Eu tenho aqueles que são mais receptivos, né? Mais afetivos, né? Mas eu tenho alguns que têm uma dificuldade maior, que são mais introspectivos, mais fechados, né? E mesmo esses são tocados. É isso que eu acho legal. Parece que se cria um canal diferente de se comunicar. Não precisa falar muito. Eu chego perto e a criança tem essa magia, né, de despertar isso. E aí eu percebo que aqueles que quase não participam de nenhuma atividade, nesse dia conseguem se envolver. E você falando isso, eu vejo que também do lado das crianças, isso também acontece. Então, aquela criança que talvez no dia a dia, né, ela seja muitas vezes mais agressiva, ou
mais briguenta, vamos dizer assim, quando ela tem a oportunidade de vir conviver com essas pessoas, né, com esses seres, como a gente fala, tão especiais, ela também pode se colocar num outro lugar. Num lugar assim, puxa, eu agora também tenho uma responsabilidade, eu posso ser um guardião no sentido de cuidar, de zelar do outro, né? Então, é uma experimentação de um outro papel. Nós tivemos já essa oportunidade, né, de durante os encontros, a gente vê o envolvimento a tal ponto assim, de uma criança conduzir uma cadeira de roda, dar uma bengala para um idoso, auxiliar ele pegar um copo d'água, nas coisas simples, né? E eles podendo exercer essa função. O quanto que isso é importante para vários aspectos, né? Para a autoestima deles, também dos idosos, né? Para desenvolver esse sentimento mesmo, resgatar esse sentimento de amor, respeito, compaixão, ter aquele olhar fraternal para o outro. Então, e de repente são coisas que na nossa vida hoje, na correria, né, que é o dia a dia das pessoas, acaba passando. Depois a gente vê, depois a gente faz e acaba a criança perdendo grandes oportunidades. E esse projeto ele vem para isso, para oportunizar, né? Então, uma vivência nova, né? Isso que você falou, né? Oportunizar. Eu me lembro de um dos encontros onde uma das senhoras disse para a criança: eu posso, só por hoje, ser sua avó do coração? E a outra criança que estava ao lado já deu um jeitinho de se encaixar e sentar ao lado, né, dessa senhora, no sentido assim de, eu também quero, né, hoje ser sua netinha. Vou pegar uma carona, vou né? pegar uma carona, né? E isso que você falou, da mesma forma que essa criança pode auxiliar também, né, um idoso numa dificuldade, o caminho pode ser também inverso, de um idoso falar: olha, vem até aqui, deixa eu tentar amarrar seu sapato, que é uma coisa que eu já vi. Então a criança não sabe dar o laço e aí ele vem e, puxa, o que eu posso fazer? Então eu acho que vai criando, né, essa experiência mesmo de aproximação, de afeto, de partilha de sentimentos, partilha de conhecimentos. Sim. Porque a criança ela tem um conhecimento, uma vivacidade, uma energia. E o idoso também tem toda uma sabedoria de vida, né? Tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu. E ele também um dia foi criança. Verdade. Né? E o legal é quando vocês chegam, por exemplo, todos sempre muito animados, né? E chegam cantando uma música infantil e eles cantam também. Então, assim, já tem esse conhecimento neles, né? Isso é muito bacana também. E outras questões que eu acho importante e que a gente não poderia deixar, né, de falar, eu acredito que é uma coisa que se propaga, porque eu tenho, aqui é um acolhimento, né? Então eu tenho os idosos que moram e eu tenho os idosos que passam o dia. E isso também eles levam para a família, né? Eles levam para a família, eles contam, eles falam que eles tiveram um guardião, que eles tiveram uma criança que ficou companheira deles naquele momento, sabe? Então aí acaba envolvendo também essa família. Né? Então a gente sempre procura avisar quando tem os encontros que se houver a possibilidade até deles poderem participar e ver ali a coisa acontecendo, porque nós falando, né, é uma situação, mas a coisa acontecendo ali é outra emoção, é outra energia, né? É uma coisa sensacional. E isso que você falou de propagar, né, quer dizer, acontece também, a criança, né, ela não tem esse laço, né, vamos dizer, sanguíneo, não é um membro da família dela, mas quando ela volta lá para casa dela, ela também vai levar para a família o que ela viveu aqui, com quem às vezes ela brincou, com quem ela conversou, né? O que ela viu, às vezes assim, de coisas também não só positivas, mas às vezes assim, para ela de dificuldade, mas que ela também lida de uma outra forma. E aí isso vai também propagando, como você mesmo falou, para a família, para o pai, para a mãe, para outra criança, né?
e na escola mesmo, para outros funcionários, que vão também falando para outras pessoas, e aí parece que vai criando mesmo uma energia, né, que vai circulando, a tal ponto que quando a gente vê, várias pessoas estão se envolvendo. É aquela coisa do multiplicador mesmo, né? Exatamente. Então acho que traz uma energia tão boa, né, esse equilíbrio, né, da sabedoria do idoso, de toda essa memória, de toda essa vivência, com essa ludicidade da criança, vai trazendo para a gente também uma energia tão boa, uma alegria. Eu acho que essa é a palavra. Quando nós estamos aqui, é um momento assim que parece que tudo para, né? Que o mundo para, que tudo é possível, que pode ter a dificuldade, mas é possível rir com aquilo, mas no sentido de que não é pesado, que dá para contornar, né? Dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente. E ao mesmo tempo, quando nós vamos embora, fica também às vezes aquele sentimento, porque algumas vezes alguns dos idosos nos acompanham até o portão, né? E aí fica aquele sentimento assim, puxa, né? Por um lado, que bom, nós sabemos que nós vamos vê-lo novamente, mas tem um tempo aí, né? Nesse tempo tanta coisa pode acontecer. Tanta coisa. E acontece, né? Principalmente em acolhimento, a gente lida com essas questões assim frequentemente. E outra coisa que eu acho bacana foi dos encontros, né? Onde nós tecemos, junto com as crianças, os olhos de Deus. Então, óbvio, alguns idosos tinham uma dificuldade, né? E aí, às vezes, a linha escapava, né? E aí, o guardião, automaticamente, não precisava ninguém falar, não precisava de orientação. Naquele momento, ela era dona daquela situação ali, ela conseguia conduzir. Olha que bacana. E ele ajudava a tecer, né? E aí, no final, nós pegamos todos os olhos de Deus e fizemos uma grande cortina. Aí, assim, até uma forma simbólica, né? De mostrar a mistura, né? O entrelaçamento, né? E aquela coisa possível de ser. Não é uma coisa utópica, você entende? É uma coisa que acontece e que é tão simples de acontecer. As pessoas têm que estar dispostas a desenvolver aquilo, né? Com responsabilidade, né? Com muita vontade, e a partir disso tudo é possível acontecer. Isso é mágico, né? Sim, eu acho que é o tecer junto mesmo, né? Acho que foi uma ótima lembrança essa sua, porque o olho de Deus, né, ele não exige tantos movimentos, vamos dizer assim, com a lã ou com a linha, mas ao mesmo tempo ele precisa de atenção, ele precisa de concentração, da habilidade, né, manual, e tantas habilidades. E assim, e o quanto, né, que ele possibilitou verdadeiramente esse entrelaçamento, né, da criança que foi auxiliar, o outro que escapou um pouco, mas também muitas vezes o contrário, sim, né, que nos surpreendeu, de alguns dos idosos que faziam muito rapidamente, muito bem feito, e ajudava aquela criança que estava com um pouco mais de dificuldade, estava com mais dificuldade. E aí, assim, eu penso que o nome do projeto também tem tudo a ver, porque para as crianças, eles são os avós do coração, né? Porque eles passam a ter esse entrelaçamento, essa partilha, essa convivência em vários momentos, né? E então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, a voz do coração é algo, como você falou, que dá para se expandir para outros lugares, né? Nós tivemos o privilégio, talvez, de conseguirmos juntar, né, essas crianças do SEISA, dessa escola mantida pela Plazúrcio, e vocês aqui, né, que a gente fala o cantinho, né? Cantinho do idoso. Cantinho do idoso, porque é tão afetivo, tão acolhedor, aconchegante, né? Mas que também, né, só aconteceu tudo isso porque existiu essa vontade, essa responsabilidade, sim, e esse desejo, não só por parte de quem num primeiro momento pensou, mas de quem também acolheu a ideia. E você sabe uma coisa que é legal também? Que você fala de responsabilidade com os avós, que eles ficam nesse sentido, né?
Mas eles também se sentem responsáveis, principalmente porque eles acompanham essa criança durante o ano e no final eles também fazem parte desse processo da formatura dessa criança, dessa passagem para um outro ciclo. Então eles participam até disso, né? Então assim, efetivamente, se é um coral, a gente vai, canta junto no meio da comemoração. Então isso também para eles eles esperam muito também. E com certeza, para as crianças, assim, tanto é que a formatura nem chama mais formatura, mas sim o dia da felicidade, porque realmente é um momento de muita felicidade e que por parte das crianças também existe essa vontade de cantar com os idosos, brincar, dançar, enfim, de estar junto, né? Se possível, depois se alimentar junto, partilhar o alimento, partilhar aquela coisa de, olha, eles também estão aqui, eles fizeram parte mesmo, né? E assim, são canções infantis, na maioria das vezes, mas também eles cantaram canções dos idosos, assim, música sertaneja bem antiga, coisa de raiz, assim, e as crianças tão pequenas cantando, ficou até engraçado de ver. Mas são coisas grandiosas, assim, são momentos únicos que a gente vive, né? E que eu acredito que é só quem vivencia mesmo para poder, né, dar um parecer, dar um feedback, né, de tudo que acontece. Uhum. E daqui a pouco vai acontecer de novo, né? Ah. E hoje vai ser um dia especial que nós vamos trabalhar o folclore, algumas coisas de folclore. Os idosos estão assim afiadíssimos, prontos para a chegada das crianças, né? E é isso. E vai ser mais uma tarde de muita alegria, se Deus quiser, como sempre foi, né? De muita partilha, de muito envolvimento, muita afetividade e de muito tudo de bom que pode vir decorrendo disso, né? E que esses encontros, né, continuem se concretizando por muitas vezes mais, né? Porque com certeza essas crianças estão tendo a oportunidade de, nessa formação toda de valores, com essa formação dentro até mesmo da escola, de se tornarem melhores cidadãos no futuro, sim, né? Respeitem, né? Exatamente, que enquanto adultos eles sejam capazes também de respeitar não só os adultos, como as crianças, como os idosos, como todos os seres mesmo, né? Que fazem parte da vida, né? É isso mesmo. Então que hoje seja uma tarde grandiosa. Ai, ainda falou muito!